Meus irmãos, para a exposição da palavra do nosso Deus nas letras do Antigo Testamento, nós ouviremos a pregação a partir do texto de Êxodo, capítulo 20, versículos 4 até o versículo 6. Êxodo, capítulo 20, do verso 4 ao 6. Nós faremos a leitura deste texto. Nós consideraremos hoje apenas parte do que este texto tem a nos ensinar. Hoje será a exposição do segundo mandamento, parte 1. A pregação a partir desse texto. Mas assim nos diz a palavra do nosso Deus. Não farás. Vamos ler primeiramente o prefácio, considerando o prefácio e então o segundo mandamento. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez ao nosso Senhor. Amado Pai, nosso Deus, agora, ó Pai, abrimos a Tua palavra para ouvirmos o Senhor falar. Fala conosco, Pai, através da pregação da Tua palavra. Peço-te, ó Senhor, que o Senhor me use, que apesar das minhas debilidades, que apesar das minhas fraquezas e limitações, Senhor, o Senhor me use na exposição, ó Pai, da Tua lei, que tanto tem a nos instruir, Pai. Ó Senhor, usa-me para a glória do Teu nome e edificação do Teu povo. Dá-me intrepidez, ousadia, Pai. Dá-me também vigor físico, para que eu possa, ó Pai, falar a Tua palavra sem qualquer tipo de impedimento. Que o Teu povo que aqui está, Pai, possa ouvir a Tua palavra e possa ouvi-la com temor, porque quando a Tua palavra, ó Deus, ela é exposta, nós devemos atentar, ó Deus, e estar conscientes de que é o Senhor quem fala, quando a Tua palavra é exposta com fidelidade. Fala ao nosso coração, Pai. Fala conosco. E nos ensina, ó Pai, que nós não devemos adorar a Ti de qualquer modo. E que a Tua palavra, ó Pai, ela determina o modo aceitável de o Senhor ser adorado. E rejeita qualquer outro modo não prescrito pela Tua palavra. Ensina-nos isto, Senhor, através da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na última exposição, na exposição que fizemos há pouco tempo, nós, graças a Deus, concluímos a exposição do primeiro mandamento. E na exposição do primeiro mandamento, nós tratamos sobre aquele que deve ser o objeto de nossa adoração. E o objeto da nossa adoração, ensinado em Êxodo capítulo 20, versículo 3, é Deus, o Senhor. É o nosso Deus trino. Ele é aquele que é objeto da nossa adoração. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro.
E o primeiro mandamento, ele nos ensinou, primeiramente, aquilo que nos é exigido. Como foi dito, o primeiro mandamento exigiu de mim e de ti que nós conheçamos o nosso Deus, mas não somente que conheçamos o nosso Deus, também reconheçamos como o nosso único Deus vivo e verdadeiro, e que por implicação, uma vez que conhecemos e que reconhecemos como nosso Deus, que nós devemos adorá-lo e glorificá-lo. Mas o mandamento não somente exige de nós coisas, o mandamento também proíbe algumas coisas. E os pecados proibidos no primeiro mandamento são pelo menos dois, de modo mais explícito. O ateísmo e a idolatria. Nós falamos aqui sobre o ateísmo teórico, aqueles que negam a existência de Deus, e nós falamos também sobre o ateísmo prático, que é realmente, justamente aquilo que acontece conosco. É quando nós abrimos a boca para falar que cremos em Deus, mas vivemos como se Deus não existisse. Agora nós observaremos o segundo mandamento. Nós observaremos o que este mandamento, primeiramente, proíbe. O que o Senhor proíbe no seu segundo mandamento. O segundo mandamento, ele está diretamente relacionado à adoração ao Deus verdadeiro por meio de imagens e, por implicação, seu propósito geral é a regulamentação da adoração a Deus. Uma vez que nós sabemos que apenas um único Deus vivo e verdadeiro deve ser adorado, agora nós devemos adorá-lo. Ele vai falar aqui sobre forma. Este mandamento é um dos textos da Escritura que serve para fundamentar o chamado e conhecido princípio regulador do culto. Sobre este princípio regulador do culto, nós falaremos no próximo sermão neste mandamento, quando considerarmos o que Deus exige de nós. Mas para a exposição de hoje, observaremos apenas este mandamento no que ele proíbe. Para isto, como nos últimos sermões, nos utilizaremos dos nossos catecismos, tanto o catecismo maior como o breve, a fim de extrairmos o que pudermos deste mandamento. Neste momento, faremos a leitura da pergunta de número 51 do breve catecismo de Westminster, que diz assim: o que o segundo mandamento proíbe? Resposta: o segundo mandamento proíbe adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita em sua palavra. Pergunta de número 51 do breve catecismo de Westminster. Nós consideraremos aqui, meus irmãos, aquilo que o Senhor rejeita na adoração a Ele. E falaremos sobre isso porque o Senhor, Ele não quer ser adorado de qualquer jeito e Ele quer nos revelar isso através da sua palavra. E Ele nos ensinará isto hoje, brevemente aqui, a partir de Êxodo capítulo 20. O mandamento, ele vai começar: não farás para ti imagem de escultura. O mandamento, ele começa com um enfático imperativo negativo. Não farás para ti imagem de escultura. Lembrem-se, do primeiro ao último mandamento nós temos imperativos, que tem como fundamento e base o indicativo, o fato que nos é ensinado nos dois primeiros versos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então os imperativos: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E, meus irmãos, diferentemente do que muitos podem pensar, o segundo mandamento nos ensina que nós somos proibidos de, primeiramente, explicitamente ele vai falar aqui, de fazer qualquer
tipo de imagem do nosso Deus. Primeiramente, que somos proibidos de fazer qualquer tipo de imagem do Deus Trino. E também que nós não devemos ou não podemos adorar a este Deus Trino através de imagens. É como se o primeiro mandamento, ou melhor, o segundo mandamento, ele possuísse dois aspectos. Não façam imagens minhas e não me adorem através de imagens. Mas ele também nos ensina, através dessas regulamentações, o modo que ele não quer ser adorado e o modo que ele quer ser adorado. Mas, primeiramente, no que diz respeito à negação do Senhor, à rejeição do Senhor de que faça imagens dele. O nosso catecismo maior, na pergunta de número 109, ele vai nos ensinar que nós somos proibidos de fazer qualquer imagem de qualquer das três pessoas da Trindade. Nós não somos proibidos simplesmente de fazer imagem de Deus, o Pai, Yahvé, o Senhor. Nós somos proibidos de fazer imagens de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A pergunta de número 109 do Catecismo Maior de Westminster nos dirá o seguinte: quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Resposta: os pecados proibidos no segundo mandamento são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar, de qualquer maneira, qualquer culto religioso não instituído por Deus. Fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente, em qualquer forma de imagem ou semelhança. Ele vai dizer, nós somos proibidos de fazer imagem de qualquer das três pessoas da Trindade. A palavra, meus irmãos, aqui traduzida por imagem de escultura, ela é geralmente usada em referência à idolatria e tem um sentido também religioso. Ocorre pelo menos 29 vezes no singular e 23 vezes no plural e geralmente se refere a um objeto esculpido em madeira ou pedra. O objetivo do mandamento não é proibir todas as obras de arte, como alguém pode imaginar. Então, se Deus proíbe que façamos imagens, então não posso fazer qualquer tipo de arte, de pintura, uma escultura da criação e do que seja. Não. O mandamento não está proibindo que façamos arte, que façamos alguma escultura que não é objeto de adoração. Ou que não se tornará um objeto de adoração. Ele está proibindo que façamos a imagem do Senhor. Então, não é proibir todas as obras de arte, uma vez que o próprio Deus ordenou ao seu povo, por exemplo, com relação a criar coisas ou fazer coisas que fizessem imagens de querubins e romãs no templo. Você certamente se lembra, isso está posto lá no Antigo Testamento. Imagens de querubins, você vai encontrar imagem de querubins nas cortinas do Santíssimo Lugar, que apontavam e representavam a entrada que foi fechada do Jardim do Éden, onde 2 querubins são colocados ali para que o homem não retorne para lá. Você certamente se lembra que há também a imagem de querubins em cima da tampa do propiciatório, né? Onde, da aliança, um de frente para o outro, lá, ordenados pelo próprio Deus, aquilo ali. Mas, meus irmãos, nós consideraremos isso mais à frente, mas a palavra aqui, esta palavra, ela é usada nas Escrituras para se referir tanto às imagens do próprio Jeová, como nos ensina Juízes, capítulo 17, versículo 3, onde encontramos as seguintes palavras: assim, restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu tu devolvo.
Então o livro vai continuar contando que a imagem do Senhor, fabricada por Mica, se tornou o centro de uma grande apostasia na tribo de Dan. Isso nos ensinará lá, Juízes, capítulo 18, versículos 30 a 31. Mas quanto aos deuses falsos, esta mesma expressão também é usada, imagem de escultura. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 7, nós encontramos as seguintes palavras. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. A proibição dada aqui não é apenas contra adorar imagens, mas também é contra fazê-las. Isso é confirmado, meus irmãos, mais tarde, por exemplo, no texto de Deuteronômio, capítulo 27, versículo de número 15, no qual, entre outros pecados que merecem a maldição da aliança de Deus, é dito: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: Amém. Outro texto, Deuteronômio, capítulo 4, versículos 15 a 19. É um texto que vai servir para nós como que um comentário do segundo mandamento. É como se Moisés fizesse um comentário daquilo que é estabelecido, ou melhor, daquilo que é proibido no próprio segundo mandamento. A palavra do nosso Deus vai dizer: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Por quê? Pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. É como se ele fizesse uma descrição de fato daquilo que está posto no segundo mandamento. E ele diz: não faça imagens do Senhor e não faça imagens das coisas criadas, sejam nos céus, na terra ou debaixo da terra, para a adoração. Não adorem elas, nem tentem me adorar através delas. Um estudioso escreveu o seguinte: como mais tarde em Deuteronômio, se referindo a este texto, como Deuteronômio deixa claro, a experiência do Sinai foi um paradigma para a autorrevelação de Deus. Moisés lembrou os israelitas que quando o Senhor apareceu em meio ao fogo sobre o monte, eles escutaram o som das palavras, mas não viram forma alguma. Havia somente uma voz. E porque não viram forma alguma, os israelitas não deveriam se corromper ao fazer imagens visíveis. Fazer imagens visíveis de Deus, que simplesmente falou, mas não revelou a qualquer tipo de imagem, é transgressão. Aborrece o Senhor, é objeto de ira e maldição aqueles que tais coisas praticam. Então nós não podemos, meus irmãos, fazer imagens de Deus. E a proibição não é sem razão, uma vez que foi o próprio Deus quem falou isso. E uma vez que foi o próprio Deus, nós devemos considerar de modo inegociável. É o meu Senhor quem fala. Não foram homens que falaram isso.
Mas algumas razões para isso podem ser apresentadas como fundamento para a verdade, de que não devemos fazer imagens. Devemos considerar a verdade de que Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo de número 24. Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está lá uma definição. Deus é Espírito. E nós não podemos, nós não conseguimos ver Espírito. E uma vez, meus irmãos, que Deus é Espírito, olho algum o viu. Então não há como fazer uma representação de algo que jamais vimos. Muitos imaginam, e você talvez já tenha visto, imagens de Deus, e alguém vai, retrate Deus, e o homem vai desenhar lá um homem com uma bata grande, com a barba branca enorme, cabelos longos, sentado nas nuvens. Não, isso não é Deus. O Senhor nunca se revelou assim. Olho algum viu ao Senhor. Olho algum jamais poderia ver a Deus e permanecer vivo. Nós não devemos fazer isso, mas muitos atrevidamente fazem. Fazer a imagem de Deus, seja de qualquer forma que for, também, meus irmãos, não fará justiça a quem Deus é. Nós, de modo algum, conseguiremos retratá-lo de forma completa. Logo, estaríamos fazendo a imagem de um outro Deus, não do Deus vivo e verdadeiro. A imagem retratada lá não é do Senhor. Não há como, através de uma gravura, através de uma escultura, através de uma pintura, nós conseguimos retratar tudo o que o nosso Senhor é. Estaremos apresentando um Deus totalmente despido de quem Ele é. Isso é contrário a quem o nosso Deus é. Nós sabemos quem o nosso Deus é. A pergunta de número 4 do nosso breve catecismo diz o que Deus é. Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Não há nada que consiga, não há homem mais habilidoso neste mundo que consiga expressar com beleza, clareza e perfeição quem é o nosso Deus. Nós somos proibidos de inventar isso. O nosso Deus, Ele é um Deus infinito e é um Deus incompreensível. Isaías, capítulo 40, versículo de número 18, nos dirá o seguinte: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? As limitações em qualquer representação de Deus o representam incorretamente. Na verdade, foi proibido por pelo menos, podemos apresentar aqui duas razões. Primeiro, como foi dito anteriormente, Israel não viu nenhuma forma de Deus quando foi revelado. Deus é um espírito e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e em verdade, não por imagens. Não devemos tornar visível o Deus invisível. Em segundo, seus corações eram propensos à idolatria, assim como os nossos são hoje, mesmo sem a introdução de uma imagem esculpida. Aqui deve ser mais uma razão para nós, de forma alguma, fazermos imagem do nosso Deus, porque o meio e o seu coração são inclinados à idolatria. Nós não adoraremos ao nosso Deus através destas imagens. Ele nos proíbe que façamos. Nos é proibido também que façamos imagem, aqui brevemente, do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus também é Deus. Então o Espírito de Deus ele não deve ser desenhado de forma alguma. Como a própria palavra diz, é Espírito. Nossos olhos não contemplam o que é Espírito. Ah, mas ele foi apresentado como uma pomba, teve a representação dele lá, mas não há nenhuma ordem de que nós devemos fazer aquilo. Algo que representa o Espírito. Não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não é uma pomba. Se você observar o símbolo da sarça da nossa igreja,
antes possuía no meio, assim, meio que subliminar e escondido, assim, uma pomba, como que descendo, assim. A Igreja Presbiteriana do Brasil, numa de suas reuniões, considerando esta pergunta de número 109 do Catecismo Maior e considerando o que é proibido no segundo mandamento, eles retiraram aquilo. Eles retiraram a imagem porque era uma representação da terceira pessoa da Trindade. Concluíram que é uma transgressão da lei de Deus, porque eu não devo fazer imagem de nenhuma das três pessoas da Trindade. Mas não somente isso, meus irmãos. Nós também somos proibidos de não somente representar ao nosso Deus Pai, representar a Deus Espírito Santo. Nós também somos proibidos de fazer imagens do próprio Senhor Jesus Cristo. É aqui onde nós encontramos mais problemas. As pessoas representam em desenho espírito. Mas o que nós mais encontramos são representações de Cristo. Fazer imagens do próprio Cristo também é creba deste mandamento. Qualquer representação de Cristo é uma representação incompleta do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns dirão, Cristo, ele encarnou. Cristo era homem. Por que razão não posso fazer a imagem de Cristo? Mas esquecem de um fato. Cristo não é somente humano. Cristo é divino. Ele é plenamente divino e plenamente humano. Então, seria uma representação apenas de sua humanidade. E é isso que muitos fazem. E ainda não seríamos tão precisos assim, uma vez que nunca vimos o Senhor Jesus Cristo. Mas é isso que mais vemos espalhados pelo mundo. A imaginação e o desenho que talvez venha na sua cabeça primeiramente. Qual é o Cristo que é mais representado? Você vê estampado por aí. É um Cristo de cabelos longos, galeguinho ou loiros, né, liso, olhos azuis, uma face bela, né? Uma descrição que muitos fazem. Mas de onde eles tiraram isso? Imagina se um dos discípulos de Cristo hoje viesse a este mundo e ele contemplasse uma imagem desta. Será que ele diria assim, este é o Senhor Jesus Cristo com quem eu andei aqui na terra? De forma alguma. Olho algum viu. O meu e o seu olho não contemplou. Os olhos daqueles que desenham e fazem desenhos de Cristo, imagens de Cristo, esculturas de Cristo, representam Cristo de algum modo. Eles estão representando uma outra pessoa, não o nosso Senhor. E fazem, como foi dito, uma imagem incompleta. O nosso Cristo, e quem Ele é, Ele não pode ser separado, meus irmãos. Quem Ele é, Ele não pode ser dividido. Nosso Senhor, Ele é plenamente divino, o Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é plenamente humano. As suas duas naturezas não podem ser divididas, nem podem ser misturadas. São 4 proposições que, se cada uma dessas for negada, nós negamos uma verdadeira doutrina cristológica a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos separar quem Cristo é. As suas duas naturezas não podem ser jamais separadas. Quando nós fazemos imagens do nosso Senhor, é exatamente um Cristo incompleto que nós representamos e com isso nós falsificamos o nosso Senhor. É um testemunho totalmente estranho a respeito de quem o nosso Senhor Jesus Cristo é. Um teólogo, ele trouxe algumas breves argumentações a respeito disso também. Ele vai dizer assim, o que dizer então de imagens de Cristo? Antes de tudo, deve-se dizer que não temos informações com base nas quais possamos fazer uma representação dele, uma imagem. Não temos descrições de suas características físicas que permitam até o artista mais talentoso fazer um retrato aproximado. Em vista disso,
em vista da profunda influência exercida por uma imagem, especialmente na mente dos jovens, devemos perceber o perigo envolvido em um retrato para o qual não há justificativa, um retrato que é a criação da pura imaginação do homem. Pode ser útil apontar a loucura de perguntar: qual seria a reação de um discípulo que realmente havia visto o Senhor nos dias de sua carne? Há um retrato que seria obra da imaginação da parte de quem nunca viu o Salvador. Podemos detectar prontamente qual seria a forma dele. Nenhuma impressão que temos de Jesus deve ser crida sem os dados revelados apropriados, e toda impressão, todo pensamento deve evocar adoração. Portanto, como não possuímos dados revelados para uma figura ou retrato no sentido apropriado do termo, somos impedidos de criar uma ou usar qualquer uma que tenha sido criada. Mas não somente isso, ele vai dizer: as imagens de Cristo são, em princípio, uma violação do segundo mandamento. Uma imagem de Cristo, se serve a algum propósito útil, deve evocar algum pensamento ou sentimento a respeito dele. E em vista do que ele é, esse pensamento ou sentimento será venerável. Não podemos deixar de fazer a imagem como um meio de adoração. Porém, como os materiais para esse meio de adoração não são derivados da única revelação que possuímos a respeito de Jesus, a saber, as Escrituras, a adoração é restringida por uma criação da mente humana que não tem garantia revelacional. Isto é verdade, isto é vontade de adorar, pois o princípio do segundo mandamento é que devemos adorar a Deus somente das maneiras prescritas e autorizadas por Ele. É um pecado grave ter a adoração forçada por uma invenção humana, e é isso que uma imagem do Salvador envolve. Então ele ainda diz: o segundo mandamento proíbe se curvar à imagem ou semelhança de qualquer coisa no céu acima ou na terra abaixo ou na água debaixo da terra. Uma figura do Salvador pretende ser uma representação ou semelhança daquele que está agora no céu, ou, pelo menos, daquele quando peregrinou na terra. É claramente proibido, portanto, curvar-se em adoração diante de tal representação ou semelhança. Isso expõe a iniquidade envolvida na prática de exibir representações em imagens do Salvador em locais de culto. Quando adoramos diante de uma figura de nosso Senhor, seja na forma de mural, tela, vitral, estamos fazendo o que o segundo mandamento proíbe expressamente. Isso fica ainda mais aparente quando lembramos que a única razão pela qual uma imagem dele deve ser exibida em um local é a suposição de que ela contribui para a adoração daquele que é o nosso Senhor. A prática apenas demonstra quão insensíveis nos tornamos prontamente aos mandamentos de Deus e às incursões da idolatria. Que a Igreja de Cristo esteja acordada para os expedientes enganosos pelos quais o arqui-inimigo sempre tenta corromper a adoração do Salvador. E um teólogo, certa vez, comentando e tratando, baseado na obra de um puritano, John Owen, ele vai comentar o seguinte, sobre Cristo, né, e sobre a ideia de fé, viver por fé e por vista. Ele escreveu o seguinte: próximo ao fim do livro, ele incluiu vários capítulos contrastando o que significa andar por fé em vez de por vista, baseado em 2 aos Coríntios 5, versículo 7. Significativamente, esses capítulos sobre fé versus vista seguem o seu tratamento da glória de Cristo na recapitulação de todas as coisas. De acordo com Owen, Cristo recebe a glória por renovar seus eleitos no corpo e na alma e na transformação do mundo físico. Se a esperança dos crentes repousa no novo céu e na nova terra, então os meios que eles devem usar na comunhão com Cristo nesta vida devem ser coerentes
com a mentalidade celestial. Owen notou que na religião, tanto a fé como a vista têm o mesmo objetivo imediato. Ambas, fé e vista, objetivam abraçar a Cristo e glorificá-lo. Entretanto, a fé é o meio de abraçar a Cristo neste mundo, enquanto a vista é o meio de abraçá-lo no mundo vindouro. Isso significa que imagens de qualquer pessoa da divindade, por definição, milita contra o objetivo escatológico da redenção e reverte a ordem divinamente apontada de a fé sobre a terra dar origem à vista na glória. Ele está dizendo, se você tenta fazer imagens de Cristo aqui hoje, você está militando contra aquilo que você contemplará na glória. Aqui nós vivemos por fé, não por vista. Não devemos fazer imagens das três pessoas da Trindade. Não podemos fazer imagens de Cristo. Mas alguém poderia fazer a seguinte objeção. Alguém poderia perguntar, e quanto ao fato de Deus ter feito imagens na Arca da Aliança? Como escreveu um estudioso, a Arca da Aliança contém uma importante lição sobre o segundo mandamento. Imagens de querubins não são imagens de Deus, porque a Bíblia claramente diferencia entre Deus e os anjos. Então, no lugar que tinha como objetivo representar a presença especial de Deus, de que maneira o Senhor era representado? Não através de uma imagem, não através de uma estátua, mas através de um espaço vazio. Os querubins eram, sim, representados por meio de imagens, mas Deus não era representado por qualquer imagem. Os querubins estavam em posição de adoração em direção ao espaço vazio, porque o espaço vazio era o lugar da habitação especial do Deus de Israel. Mas alguém poderia fazer ainda uma outra objeção. Alguém poderia perguntar, qual o problema então de fazer imagens com fins didáticos? Por que eu não posso fazer imagem de Cristo para ensino? Nós poderíamos responder com a pergunta 98 do Catecismo de Heidelberg. Pergunta 98 do Catecismo. Não podem ser toleradas as imagens nas igrejas como livros para ignorantes? Resposta. Não. Porque não devemos ser mais sábios que Deus? Ele não quer ensinar seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva de sua palavra. Tentar fazer imagens de Deus, para através dela educar, ensinar, instruir pessoas, é ir contra o modo todo especial de Deus que Ele determinou em sua palavra, que é a pregação da palavra. Se o Senhor quisesse se fazer conhecido através de imagens, não teríamos um livro escrito em palavras como a sua revelação especial. Teríamos imagens. Mas não é isso que nós contemplamos aqui. O Senhor quer nos instruir através de palavras. Das palavras daquele que prega a palavra instruindo a igreja, através do pai que assume o seu dever ensinando e instruindo os seus filhos. É através disto que eles conhecerão quem Deus é. É através disto que eles reconhecerão Deus como seu Deus. É através disso que eles adorarão a Deus. E é através deste ensino em palavras que eles glorificarão o seu Senhor. As imagens feitas por muitos, eles, através disso, revelam o que há no coração deles. A ideia de que são mais sábios do que o próprio Senhor. Não foi assim que o Senhor se revelou. Nós não devemos dar lugar a isso. Atos capítulo 17, versículo de número 29 diz: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem.
Então, o mandamento nos proíbe, primeiramente, não façam imagens do Deus Trino. Mas o mandamento também nos proíbe adorar a este Deus Trino através de imagens. O mandamento, ele vai contra essa ideia. Ela também proíbe o fazer imagens para adoração, qualquer tipo de imagem. Encontramos na Escritura exemplos de ocasiões em que Deus revelou sua indignação com as imagens dele para adoração. Um caso clássico que nós conhecemos é o do bezerro de ouro, em Êxodo capítulo 32, versículo 5, onde encontramos as palavras: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Ele construiu uma imagem de um bezerro e tentou adorar o verdadeiro Senhor Yahvé através da imagem de escultura. E nós sabemos o resto da história. Muitos ali morreram. Muitos foram destruídos, porque o Senhor, ele não quer ser adorado de todo jeito. E adorá-lo através de imagens é uma transgressão descarada da sua lei. O Senhor se ira. Nós temos também um exemplo dos 2 bezerros construídos por Jeroboão, em 1 Reis, capítulo 12. Imagens que não deveriam ser construídas. Temos também o exemplo das imagens de Miqueias, em Juízes, capítulo de número 17. Meus irmãos, através destes textos, o Senhor revela como Ele aborrece qualquer tipo de adoração que seja contrário ao modo que Ele prescreveu em Sua palavra. Mas parece que tem uma coisa no nosso coração. Os homens são atraídos a fazer valer todos os seus sentidos na adoração. Nós queremos fazer valer todos os sentidos que nós possuímos. Eles querem sempre ver o que está sendo adorado. Foi isso que tentou muitos daqueles a fazer o bezerro de ouro. Cadê Moisés, que não está entre nós, um homem que representa a Deus? Cadê o Senhor? Façamos uma imagem. Não estão satisfeitos em ouvir o Senhor falar. Não estão satisfeitos em desfrutar do que o Senhor tem a nos ensinar. E até nossos olhos podem contemplar em certo aspecto muito da glória deste Deus através do sacramento da ceia do Senhor. Dramatizada ali, Cristo, expiado diante dos nossos olhos, como aquele que morreu no meu e no seu lugar. Os homens querem mais. Os homens querem criar algo. É como se eles se sentissem confiantes ali. É como se, eu não estou vendo nada, então como adorar a algo que não é nada? Eu preciso, de fato, construir algo que meus olhos podem contemplar. Mas o Senhor não quer ser adorado assim. Esta não é a forma que Ele exige em Sua palavra. O Senhor, Ele proíbe a adoração a Ele através de imagens. E o Senhor também proíbe a adoração a qualquer obra ou coisa criada neste mundo. Nada do que há no mundo criado foi feito para o culto a Deus. Os indianos adoram muitas divindades, animais, muitos. Adoram a vaca, a ponto até mesmo de tomar a urina da vaca. Veja que loucura. Veja quanta idolatria. E o Deus deles, principal, é um Deus que não faz questão de simplesmente Ele ser adorado. Adorem somente a mim. Porque a ideia deles é que se você adora a todos os outros deuses criados, adorando a eles, você também adora a mim. Eles adoram muitas coisas, meus irmãos. As coisas criadas neste mundo são objeto da adoração deles. Quanta idolatria e que transgressão da lei do nosso Deus. A criação não foi feita para ser objeto da nossa adoração. A criação foi feita para expressar a glória de Deus e para adorar a este Deus
não o contrário. Mas o mundo, ele não se importa com o que Deus determinou em sua palavra. Os gentios fizeram isso. Romanos capítulo 1. Trocaram a adoração ao Deus verdadeiro pela adoração de quadrúpedes e répteis. Trocaram a glória do Senhor pela adoração às coisas criadas. Isto é o que está naturalmente no coração dos ímpios. Isso é o que muitas vezes se revela no meu e no seu próprio coração. Adorar o Senhor como Ele não quer ser adorado. Fazer qualquer imagem também, meus irmãos, de deuses imaginários. Êxodo capítulo 32, versículo 8 ainda, sobre o bezerro de ouro, é um texto que nos ensina isso. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E o culto a esses deuses é loucura e transgressão da lei. 1 Reis, capítulo 18, versículos 26 e 28, nos ensinam. Versículo 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. E o versículo de número 28 vai dizer: e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetes, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Veja a loucura da idolatria e veja a loucura da adoração a falsos deuses. Veja o que é exigido deles. A adoração aos ídolos exige sacrifícios. Meus irmãos, é proibido todo tipo de adoração a deuses falsos. Gálatas capítulo 4, versículo 8 diz: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Aqueles que conhecem o Deus verdadeiro adorarão o Deus verdadeiro, mas aqueles que não conhecem a Cristo sempre adorarão a outros deuses. Meus irmãos, a proibição aqui é a todo tipo de adoração que não foi instituída pelo próprio Senhor. O mandamento proíbe qualquer tipo de adoração que não seja prescrita, ordenada pela sua própria palavra. A maioria das denominações que não são reformadas entendem o seguinte: entendem e sustentam o chamado princípio normativo. E a ideia é basicamente a seguinte: se não há qualquer tipo de proibição na Escritura, podemos acrescentar no culto o que quisermos. Logo, posso adorar a Deus do jeito que eu quiser. Se não existe nada na Escritura que proíbe que eu coloque algo aqui no culto a Deus, eu posso fazer. Por que não? Esta é a posição sustentada pelas denominações espalhadas pelo mundo. Posso adorar a Deus segundo a minha própria imaginação, é o que eles dizem. Logo, eu posso fazer teatro no meio do culto. Por que não? A Escritura não proíbe isso. Logo, eu posso acrescentar um grupo enorme de vozes e corais aqui no culto, onde eles cantam ali, enquanto eu contemplo e me deleito nas vozes daqueles que cantam. A Escritura não proíbe isso. Por que razão não fazer? A Escritura não proíbe fazer apresentações especiais. Alguém vir aqui na frente, pegar o microfone e cantar. Alguém, como vi numa igreja presbiteriana que fui pregar, pegar o saxofone e começar a tocar no culto sozinho. E todo mundo olhando e ele fazendo uma apresentação especial ali. A Escritura não proíbe isso, por que razão não fazer? Por que razão não posso dançar no culto? Afinal de contas, Davi dançou. Olha a loucura. Davi dançou, eu posso dançar no culto.
Como assim? A Escritura não proíbe isso. Eu posso fazer danças aqui, diante do Senhor. Posso cantar músicas populares, músicas ímpias, ou melhor, músicas até que não são necessariamente pecaminosas, mas não são músicas ordenadas pelo próprio Deus à adoração. Eu vou cantar uma música do Chorão, do Charlie Brown Jr., e o que você imaginar. Isso aconteceu numa igreja, ou chamada igreja, em Recife. Alceu Valença sendo cantado no culto público. Músicas que os ímpios cantam fora. Mas não são músicas para adoração ao Senhor. Mas eles vão dizer, o Senhor não proíbe. Se não há proibição, eu posso fazer a adoração do jeito que eu quiser. Por que não? Mas, meus irmãos, tudo isto é quebra do mandamento do Senhor. A fé reformada sustentará somente aquilo que é ordenado, determinado, prescrito pela palavra do Senhor, é que é elemento de culto. Nada fora disto. Nada além disto. É sobre isso que falaremos no próximo sermão, mas aqui, sobre o que é proibido. Calvino, certa vez, escreveu dizendo assim, esta é a origem da idolatria, quando se conhece a genuína simplicidade da adoração a Deus, que as pessoas começam a ficar insatisfeitas com ela e a curiosamente indagar se há algo digno de crença nas invenções dos homens, pois a mente dos homens logo é atraída pelas armadilhas da novidade, de modo a poluir com vários tipos de fermento o que foi entregue na palavra de Deus. O que as pessoas querem e se utilizam desse argumento de que eu posso adorar a Deus uma vez que não é proibido, elas querem um modelo de culto que deu certo. É justamente isso que está no coração delas, especialmente daqueles que lideram essas igrejas. Qual o tipo de culto que deu certo? Qual o tipo de culto que atrai jovens? Eu quero fazer um tipo de culto aqui que possa atrair jovens, depois um outro tipo de culto que possa atrair pessoas de meia idade, outro tipo de culto que possa atrair pessoas... Eles tentam fazer de todos os meios e pensam assim, isso deu certo, então a gente vai fazer. Essa é a adoração que agrada aos homens. Então faremos, mas veja a loucura. Nós deveríamos fazer uma adoração que agrada a Deus, mas vejam o que os homens estão pensando, naqueles que não temem ao Senhor e não temem adorá-lo como Ele requer. Será que isso agradará aos outros? O nome disso é pragmatismo. É tentar se utilizar de todos os meios, qualquer meio, para alcançar um objetivo. E é isso que muitos fazem. Satanás é quem diz, cada um pode adorar a Deus do modo que quiser. E são seus discípulos que repetem isto. Nós podemos adorar do jeito que nós quisermos. Isso não vem da boca de Deus. Isto não vem da palavra de Deus. Isto é invenção do coração corrupto dos homens. Repito, é Satanás quem diz, você pode adorar a Deus do jeito que você quiser. Mesmo sendo isso contrário à palavra de Deus. Mas os homens não estão nem um pouco preocupados com isso. O que importa é a satisfação do coração. O que importa é que eu desfrute disso. O que importa é ser agradável a mim. Eu quero procurar uma igreja que o culto seja agradável a mim, que eu goste. Ali no culto tem o que eu gosto. Eita, é esse culto que eu quero ir mesmo. Tem aquele tipo de música que eu curto. Ah, essa igreja que eu quero mesmo. Tem um grupo de música que tem uma estrutura, tem um tipo de pastor que tem uma pegada jovial, tem isso, aquilo, outro. Rapaz, os interesses são muitos. Igrejas, muitas para oferecer isso. Especialmente um culto falso. Nós não podemos, meus irmãos,
adorar o nosso Senhor, segundo a nossa própria imaginação. Nós não podemos adorar a Deus considerando também outros pecados aqui, práticas supersticiosas proibidas por Deus. Nós não podemos corromper o culto a Deus como muitos faziam. Malaquias capítulo 1, versículo 7 ao 8, nos revelará isso. Quando homens e muitos estavam corrompendo a adoração a Deus de forma terrível ao Senhor, fazendo todo tipo de abominações. Malaquias capítulo 1, versículos 7 ao 8 e versículo 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. E então o versículo de número 14 vai dizer: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Meus irmãos, é pecado corromper o culto a Deus. É pecado oferecer a Deus aquilo que Ele não determinou. É abominável ao Senhor. É pecado, inclusive, fazer das coisas que Deus ordenou em Sua palavra e se utilizar delas, por exemplo, no culto público, segundo o que Ele mesmo ordenou, de qualquer jeito. O Senhor não quer ser adorado de qualquer jeito. Até mesmo através dos meios que Ele mesmo determinou em Sua palavra. E nós não podemos também, nem devemos acrescentar, nem retirar do culto que Deus mesmo determinou em Sua palavra absolutamente nada. Assim como somos proibidos de acrescentar qualquer coisa à Sua palavra, somos proibidos de acrescentar ou subtrair qualquer coisa do Seu santo culto. Esta é a revelação do nosso Deus e esta é a vontade dEle para os seus adoradores. Se o Senhor determinou que no culto a Ele só tenha leitura da palavra, orações, cânticos, pregação da palavra e administração de sacramentos, estes são os elementos ordenados por Deus como revelados nos nossos padrões doutrinários. É com isto que nós devemos estar satisfeitos e não devemos acrescentar nada além disto. Porque se Deus ordenou, é bom, e se é bom, nós devemos praticar. Tentar fazer o contrário disto é tentar se colocar na condição de alguém que é mais sábio do que o Senhor. É se colocar na condição de alguém que sabe, mais do que o próprio Deus, o modo que Ele quer ser adorado. Nós não podemos agir assim. Não devemos acrescentar nem retirar nada. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, nos dirá: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Também são erradas, meus irmãos, as modificações do culto divino introduzidas pelos próprios adoradores. Salmo de número 106, versículo de número 39. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Nós não podemos, de forma alguma, introduzir coisas
ao culto divino. Não somos nós que determinamos o modo que o Senhor quer ser adorado. É Ele mesmo. Alterar os elementos do culto a Deus é transgressão da lei. Mudar, por exemplo, os elementos da ceia do Senhor é transgressão da lei. Cheguei ao ponto de ouvir no seminário um pastor dizer: por que razão eu não posso, na ceia do Senhor, colocar tapioca e suco de cajá? Se afinal de contas este é um elemento comum, talvez, de alguma sociedade, por que razão eu não posso alterar? Veja a loucura de muitos. Quando a palavra do Senhor ordenou pão e vinho, eles querem fazer justamente o contrário. Eles pensam, a cultura destes homens é uma cultura que não se utiliza de pão e não se utiliza de vinho. Logo eu vou me utilizar daquilo que é comum a todos eles. Vejam o que eles estão dizendo sobre Deus. Eles estão dizendo, Senhor, Tu és tolo. E onde é que está a Tua sabedoria? Eu sou mais sábio do que o Senhor. Eu vou modificar aqui aquilo que Tu ordenaste para o Teu santo culto. Eu vou colocar um outro tipo de elemento aqui. Isso é loucura, meus irmãos. O nosso Senhor e a Sua palavra e o que Ele ordenou revela a Sua sabedoria. A sabedoria dele é tão grande que Ele fez do pão e do vinho elemento comum, que deve ser comum a todas as sociedades, a todas as culturas, a todos os povos. Tanto a palavra de Deus como aquilo que Ele ordenou é supracultural. Está sobre a cultura. Não devemos colocar o culto a Deus e aquilo que Ele determinou abaixo da cultura. Mas a palavra de Deus é aquilo que Ele ordenou sobre a cultura, porque o Senhor determinou o modo que Ele quer ser adorado. E não é você que pode modificar isso. Mas muitos imaginam que sim. Você vê no culto público hoje de muitas igrejas, não o pastor pregando a palavra, aquele que foi chamado para isto, mas mulheres subindo ao púlpito e pregando a palavra. E, meus irmãos, a proibição não é porque a mulher é inferior ou porque a mulher é incapaz. Há muitas mulheres aí que dominam muita teologia melhor do que muitos homens e muitos pastores e que falam muito melhor do que muitos deles. Mas o ponto aqui não é quem é mais capaz ou incapaz, quem é inferior ou superior. O ponto é o que o Senhor ordenou. A quem o Senhor chamou para adoração pública ou para pregação pública no seu santo dia. Não foi nem qualquer homem. Foram os ministros da palavra. São aqueles que possuem os dons específicos para isso. Aqueles que o Senhor dotou com os dons para a interpretação e pregação da palavra. Mas muitos corrompem o verdadeiro culto a Deus, acrescentando isto, inclusive em muitas de nossas igrejas. Quando nossos padrões doutrinários, com muita clareza, falam contra isso. Bandas de músicas diversas. Meus irmãos, são tantos os modos que as pessoas adulteram o culto a Deus. Mas como já falei e repito, não podemos adorar a Deus segundo a nossa própria imaginação. Não podemos adorar a Deus segundo a inclinação do nosso coração. Porque o nosso coração é naturalmente inclinado a querer fazer ídolos na adoração ao Deus verdadeiro. O nosso coração é totalmente inclinado a adorar a Deus de uma forma que Ele não prescreveu. Então, se o nosso coração, se o seu coração, se o coração de todos os homens é corrupto, logo não podemos adorar a Deus segundo o nosso próprio coração. Segundo aquilo que surge no seu coração. Porque há corrupção nele. O zelo por aderir o mais próximo possível à palavra de Deus na adoração
sem acrescentar as inovações dos homens, é equiparado ao tratar Deus como santo e glorificá-lo. Desrespeitar esse dever é chamado de odiá-lo, na ameaça anexada ao segundo mandamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 5. O Senhor odeia. Então são erradas as modificações do culto divino recebidas também por tradição, antiguidade, costume ou devoções, ou boa intenção, não podem servir como desculpas para as corrupções do culto divino, como muitos podem imaginar. A tradição não pode ser determinante para o culto. Ah, porque nós fazemos isso há muito tempo. Ah, porque é assim que eu aprendi. Não importa. A tradição não determina isso. A única tradição que devemos considerar é a tradição escriturística, ou seja, aquela que encontra base nas escrituras sagradas. Essa é a única tradição que é importante, essa é a única tradição que é válida. Mudar o culto através do acréscimo de coisas, ou mudar porque é algo que possuímos como tradição, mesmo quando vai de encontro à Escritura, é rejeitado pelo próprio Deus. Como escreveu um pastor, devemos sempre lembrar a advertência do Senhor Jesus aos fariseus. Em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Jesus ensinou que se a adoração era aprendida pelos mandamentos dos homens e não pelos mandamentos de Deus, então era inútil. Alguns elementos da adoração do Antigo Testamento faleceram, passaram, como os sacrifícios de animais e o significado de um lugar peculiar para a adoração. Mas os princípios que regulamentaram o culto público a Deus, tanto naquela época como agora, estão estabelecidos no segundo mandamento e em Deuteronômio. Esses princípios, que foram bem resumidos nos catecismos de Westminster, continuam vinculando a adoração da igreja hoje, de modo que o que não foi abolido pela vinda de Cristo ainda deve ser praticado, sem acrescentar a ela os mandamentos e tradições dos homens. O fato de ser algo antigo ou costume também deve ser rejeitado, uma vez que não é isso que determina o modo que Deus quer ser adorado. Também devemos rejeitar a ideia de que a boa intenção é importante. Porque a ideia da boa intenção não pode estar entre nós. A boa intenção no meu coração não faz da minha adoração aceitável a Deus. Porque muitos dizem, né? O que importa é o coração. Aí você fala, não, mas o Senhor quer ser adorado aqui, assim. E Ele vai dizer assim, não, meu irmão, o que importa é o coração. Eles se sentem até muito espirituais. Né? Eles pensam assim, esses aí só querem determinar as coisas, falar do que Deus não falou, como se Deus quisesse assim, assado. Mas não, eu adoro segundo os meus próprios sentimentos. Meus irmãos, Nadab e Abiú certamente tiveram boa intenção ao colocar o fogo estranho diante de Deus, mas eles foram fulminados. Levítico, capítulo 10, nós encontramos este relato lá. 2 filhos de Arão, servos do Senhor, que estavam ali para pela primeira vez fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. Mas a palavra do Senhor vai dizer, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que lhes não ordenara. Eles apresentaram fogo que o Senhor não ordenou em sua palavra. O que acontece? Então, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo.
Porém, Arão se calou. O Senhor diz: mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam a mim. Não basta boa intenção, meus irmãos. Deus não quer apenas boa intenção, mas obediência e conformidade à sua vontade. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 21 a 23, encontramos o relato do rei Saul e sua desobediência à ordenação de Deus. A reprovação de Deus, através de Samuel, foi a seguinte: mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor fazer como Deus exige do que fazer do modo que você imagina que deve fazer. Nem receber o modo aceitável a Deus através de revelação nós devemos fazer. Como vão reivindicar muitos pentecostais e neopentecostais. O Senhor me revelou num sonho o modo que Ele quer ser adorado. O Senhor me revelou através de uma visão o modo que Ele quer ser adorado. Isso é o que muitos vão dizer. Isso é o que muitos vão reivindicar. Para aqueles que vão além da Escritura para falar sobre culto, como muitos destes, sem sombra de dúvida, a Escritura não é suficiente para determinar o modo aceitável de adoração. Eles negam a doutrina da suficiência das Escrituras. Eu não estou satisfeito com o que o Senhor determinou em sua palavra. Eu preciso acrescentar mais. Meus irmãos, não existe limite quando o meu fundamento é a revelação particular que muitos supostamente recebem. Não há limites. Isso é loucura que muitos fazem e o Senhor não se agrada disso. O Senhor, neste mandamento também, aborrece e proíbe a oposição que muitos fazem ao culto a Deus. Este mandamento proíbe isso também, meus irmãos. O impedimento do culto a Deus, como tem acontecido nos nossos dias, é uma expressão da quebra da lei de Deus. O Estado tem feito isso. Tem privado muitos da adoração ao Senhor. E eles têm transgredido este mandamento. Um dos modos de interpretarmos os mandamentos e considerarmos que isto aqui é uma transgressão também dele, é porque quando um pecado é proibido na lei de Deus, o nosso catecismo vai dizer na pergunta de número 99, todos os pecados da mesma classe são proibidos. Então eu sou proibido não somente de adorar a Deus de qualquer forma. Aqueles que proíbem a adoração a Deus como Ele requer em sua palavra no seu santo dia, também quebram a lei do nosso Senhor. É exatamente isso que muitos têm feito hoje contra o nosso Deus. Atos capítulo 13, versículo de número 45 vai dizer: mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Eles eram tomados de inveja e iam de encontro ao que o apóstolo Paulo, servo do Senhor, anunciava. E por fim, meus irmãos,
o mandamento proíbe que nós desprezemos a adoração ao nosso Senhor. O mandamento proíbe que nós negligenciemos a adoração ao nosso Deus. Nós não devemos nos afastar do culto ao Senhor. Se o Senhor nos chama para adoração, nós devemos atender à sua santa convocação. Se o Senhor nos chama pela manhã para anunciar a sua misericórdia e à noite para proclamar a sua fidelidade, como nos diz o Salmo de número 92, se nós negligenciamos isso, nós quebramos a lei do nosso Deus. O Senhor nos chama à adoração a Ele. Mas quando Ele nos chama para adoração aqui, como aqui estamos, Ele quer e exige de nós, não que façamos a adoração de qualquer modo, sem a menor importância do que está sendo feito no momento do culto também. Nós devemos estar atentos a tudo o que está acontecendo no culto e fazer isso com santo temor e devoção. Não acompanhar o culto, não acompanhar os passos da adoração a Deus, não estar envolvido de corpo e alma, sinceramente, na adoração ao Senhor, é quebra deste mandamento. Meus irmãos, o Senhor requer de nós uma adoração em conformidade com a sua palavra, não segundo o que você imagina, não segundo o que eu imagino. Meus irmãos, se este é o mandamento do Senhor, não é ruim, mas é bom e é para o nosso próprio bem. Todos os mandamentos do Senhor. Agindo assim, eu e você, não somente beneficiaremos aqueles que estão ao nosso redor quando nós fugimos de uma falsa adoração a Deus, mas nós também glorificaremos ao nosso Deus, porque afinal de contas, foi para isto que nós fomos criados. Então busquemos com sincero zelo adorar a Deus como Ele requer e com zelo fervoroso rejeitar qualquer tipo de adoração que não esteja em conformidade com a sua lei. Que o Senhor, meus irmãos, nos dê a graça de estarmos satisfeitos e contentes com o que Ele prescreveu em sua palavra. Amém. Oremos, meus irmãos. Bendito Pai, nosso Senhor amado, nós queremos dar graças a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, pela Tua graça, Pai, o Senhor nos livre de qualquer tipo de adoração que não esteja em conformidade com a Tua palavra, Pai. Nós não queremos adorar falsos deuses, nós não queremos adorar falsos ídolos, nós não queremos adorar o Senhor de qualquer forma. Nós queremos, ó Deus, ser obedientes a Ti. Dar-nos um coração, Pai, satisfeitos com a adoração que o Senhor prescreveu. Que nosso coração, ó Pai, se deleite nesta adoração. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que não adoramos ao Senhor como o Senhor requer. Perdoa-nos, Pai, por isso. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, coloquemos-nos em pé.